Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo de número 1. Depois disso me fez voltar à entrada da casa. Grave isso. Voltar à entrada da casa. E eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora. Olha, grave isso aqui também. Me fez dar uma volta lá para o caminho de fora. E olhar para o oriente, e eis que corriam ali umas águas, desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos, ou pelos pés. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E depois mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E depois mediu mais 1000, e aí era um ribeiro que não se podia atravessar, porque as águas elas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Então ele me disse: filho do homem, e aí me levou, me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tornou, e eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então ele me disse: essas águas saem para a região oriental, e descem até a campina, e elas entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entre esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Diga glória a Deus. Irmãos, eu dei um título para essa mensagem dentro da série Voltando ao Primeiro Amor. E o título que eu dei para a mensagem de hoje é Voltando para o Rio de Deus. Voltando para o Rio de Deus. O livro do profeta Ezequiel, ele é um livro profético. Existem aqui nesse livro profecias que já se cumpriram há anos lá atrás. Existem profecias que estão se cumprindo nesse tempo de agora. E existem profecias que ainda não se cumpriram, de que elas irão se cumprir no futuro. Em todo o livro de Ezequiel tem profecias que aconteceram, que estão acontecendo e que ainda irão acontecer. Nesse texto específico que nós lemos, eu acredito que é uma profecia que serve para nós avaliarmos o presente. É uma profecia para nós avaliarmos a nossa trajetória com Deus no presente, e então sermos direcionados por ela para um futuro glorioso que Deus tem preparado para nós. É uma profecia que serve para o presente e me direciona para o futuro. E o que nós aprendemos aqui com essa profecia? A primeira coisa que eu vejo aqui nessa profecia é Deus mostrando para Ezequiel a realidade de onde ele estava, de como ele estava. Deus mostra que Ezequiel ele estava dentro de uma casa. Está vendo aqui, tem uma casa. Dentro dessa casa passa um rio. E dentro desse rio tem um rio que vai para o oriente, um outro rio vai para o norte. E eu quero que você observe a respeito de você aí dentro. Ezequiel olha, tem alguns rios aqui, eu estou dentro de uma casa. Pois é, agora eu quero que você vá para o lado de fora da casa.
Bom, existem pessoas de que o rio de Deus até está fluindo sobre a vida delas. Você ainda tem o rio de Deus fluindo sobre a sua vida, só que você ainda está aprisionado em algumas áreas que já era para ter rompido há muito tempo. Você está aprisionado e travado em coisas que já era para você estar avançando há muito tempo, experimentando coisas maiores e melhores ao lado de fora. Um horizonte maior. Deus tira Ezequiel de dentro daquela casa e vai trazer Ezequiel para olhar algo maior. O rio continua, mas agora era do lado de fora da casa. Então, ali do lado de fora da casa, Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, está vendo esse rio? Agora vamos olhar um pouquinho esse rio, tudo que ele tem, tudo que tem no final desse rio. Você está vendo? Esse rio, ele tem coisas maravilhosas que faz com que tudo que tem morte, que tocar nele, tome vida. Esse rio tem coisas maravilhosas, peixes em abundância. Esse rio tem coisas, você está vendo tudo isso? E Ezequiel olha o final do rio. Deus desperta em Ezequiel mais uma vez o chamado do lado de fora, mostrando para ele o final. E depois que Deus mostra para Ezequiel o final, agora Deus fala para Ezequiel: agora vamos voltar aqui novamente desde o início. E agora eu quero que você vá, Ezequiel, entrando nesse rio passo a passo. Repete comigo isso, passo a passo. Eu quero, Ezequiel, que você vá entrando nesse rio passo a passo. E esse passo a passo envolve primeiro águas no tornozelo ou nos pés. Depois ele vai andando mais 1000 côvados e aí a água sobe mais um passo, sobe para o joelho. E depois ele anda mais 1000 côvados e a água ela sobe para o lombo, para a cintura. E depois ele anda mais 1000 côvados e agora a água ela cobre o corpo inteiro. E ele não consegue mais nem ficar de pé. Para poder ele continuar naquele rio, ele precisa se soltar e nadar segundo a correnteza de Deus. Você sabe, irmãos, para nós podermos voltar ao primeiro amor, daquilo que Deus nos desperta, Deus desperta a mim, desperta você numa palavra como essa. E aí Deus nos faz enxergar o futuro, e vem assim um espírito de fé dentro de nós, que fala: puxa, eu vou experimentar coisas maravilhosas no ministério, servindo a Deus. Nossa, eu vou crescer na minha família. Você é despertar, Deus faz você enxergar o futuro, como Ele fez Ezequiel enxergar. Só que enxergar o futuro não é o processo completo. Enxergar o futuro é apenas uma fase do projeto de Deus. Eu preciso enxergar o futuro e agora ir lá atrás e começar a caminhada, recomeçar a caminhada. Sabe, muitos, eles em algum momento da sua trajetória, eles estavam dentro do rio, mas alguma coisa aconteceu que você saiu do rio de Deus. Você voltou para dentro de uma casa. Você voltou para alguma coisinha limitadinhazinha em você. E aí você está sendo despertado por Deus em vários momentos e fala: mas como que eu vou viver essa realidade, esse futuro maravilhoso? Você tenta, mas não consegue. E por que muitos tentam, apesar de enxergar o futuro glorioso, mas não conseguem? Tentam, mas não conseguem, porque querem parar, querem continuar de onde pararam. Querem continuar. Quantas pessoas que eu vejo que o primeiro amor delas esfriou e elas estão tentando recuperar o primeiro amor, o chamado que queimava de Deus no seu coração, e elas estão desesperadas por isso, mas elas tentam e não conseguem. Por que não conseguem? Porque elas querem voltar para esse chamado do mesmo lugar aonde elas pararam. Deus não fez assim com Ezequiel. Deus fez Ezequiel enxergar e agora falou: Ezequiel, agora vamos lá no ribeiro de novo. Vamos lá no rio, você vai entrar passo a passo. Diga comigo, passo a passo. Primeiro experimente a água nos pés ou no tornozelo. Irmão, quer voltar ao primeiro amor? Pergunte para Deus de onde que Ele quer que você recomece. De onde que Ele quer que você recomece. Porque não adianta você querer recomeçar de onde você parou.
Pode ser que você está tentando isso há muito tempo e você não está conseguindo ter resultado nenhum. Então Deus está falando, você quer recuperar o seu primeiro amor pela obra de Deus? Você quer recuperar o primeiro amor, o seu primeiro amor no seu casamento? Volta lá, nos primeiros passos, tudo que você fazia no início. Volte aos primeiros passos. Agora, se nós pararmos aqui para observar o que significa os pés, o que significa esses primeiros passos, os primeiros passos, eles representam os pés que podem estar sendo limpos no primeiro passo, porque em algum momento eles se tornaram sujos. Os primeiros passos, eles são importantes para lavar o nosso pé da sujeira, que em algum momento pode ter nos paralisado. Então quando Deus está falando, vai lá no rio, volte e comece pela água dos pés, é porque os pés podem estar sujos, e nós precisamos botar ele no rio de Deus, focando nos pés, para que primeiro arranque toda a sujeira que em algum momento ela encostou nos seus pés. É por isso que é importante voltar aos primeiros passos. Os primeiros passos nos pés também representam alívio do cansaço, porque muitos pararam em algum momento, em algum pedaço do rio, porque ficaram cansados. Foi tanta decepção, tanta burdoada, foi tanta ingratidão, e você caminhou tanto que você se cansou. Mas mesmo cansado, você vê que Deus tem uma obra na sua vida. Mesmo cansado, Deus te mostra os planos que Ele tem com você no futuro. Aí você tenta recomeçar de onde parou, e Deus está falando, não é assim. Volte lá atrás, porque os seus pés estão cansados. Primeiro você precisa aliviar os seus pés de tantos traumas que você sofreu, de tanta decepção, de tanta ingratidão. Primeiro deixar os seus pés aliviados, para quando você caminhar, você vai conseguir caminhar com tanta força, com tanto ímpeto, que você não vai parar mais no meio do caminho. Aleluia! Aleluia! Sabe o que Jesus fala em Mateus 11, 28? Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Talvez você parou no meio do caminho porque você estava se sentindo sobrecarregado. Você estava se sentindo sobrecarregado. Então volte ao início do rio. Não é para você estar fora do rio, é para você estar dentro do rio, mas nos primeiros passos de novo. Deixa Deus curar seu coração, deixa Deus tratar a sua vida, para poder você então ir subindo para os outros níveis. Olha que texto maravilhoso. Isaías capítulo 52, versículo de número 7 diz assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Eu vou repetir. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Repete comigo isso, boas novas. Bom, como é que eu vou anunciar as boas novas se os meus pés ainda estão sujos e cheio de rancor e de mágoa por coisas antigas que eu sofri? Como que eu vou fazer meus pés anunciar as coisas novas? Como que eu vou fazer os meus pés anunciar as boas novas se ele ainda está amarrado em muitas coisas velhas e antigas? Você está vendo por que é importante começar lá no primeiro passo para Deus tratar nosso pé? Então depois vem o segundo passo, para que Ezequiel pudesse voltar ao fluir do rio de Deus, voltar ao primeiro amor, entrar no rio do Senhor. E aí o segundo passo agora são águas nos joelhos. E o que significa água nos joelhos? Águas nos joelhos é um sinal de prostração.
Quando você ajoelha, você se prostra. Quando você ajoelha, você se humilha. E por que muitas pessoas pararam no meio do caminho e não conseguem recomeçar? Pararam no meio do caminho e não conseguem recomeçar porque o orgulho as trava e as impede de ajoelhar e se prostrar em humildade. Porque recomeçar, meu irmão, do zero para alguém que parou no meio do caminho é um sinal de muita humilhação. Aparentemente é um sinal de humilhação, é só aparência. Então você é travado com isso e fala, eu ter que voltar do zero. Pois é, quantas pessoas que eu conheço, que elas estão travadas, não conseguem romper, não conseguem se encaixar em nada, não conseguem trabalhar em nada. E por que não conseguem? Porque não querem dobrar os joelhos e se humilhar e dizer, eu vou começar do zero de novo. Se você olhar uma pessoa que o casamento dela esfriou, o casamento dela passou por uma série de problemas, tiveram palavras agressivas de um para com o outro, talvez até mesmo uma possível traição, e a pessoa se arrependeu, ela quer recuperar de novo o primeiro amor do casamento, ela quer recuperar de novo o primeiro amor na família, ela fala, eu quero tanto recuperar, só que ela quer recuperar, mas ela não quer se prostrar, se humilhar. Ela não quer se prostrar para poder recuperar. Ela não está disposta a pagar o preço. Você sabe, irmãos, a Bíblia diz lá em Tiago, de que a humilhação, se humilhar, é um preço que vale a pena pagar. Eu vou repetir. Se humilhar é um preço que vale a pena pagar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz lá no livro de Tiago, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo oportuno Ele vos exaltará. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo oportuno Ele vos exaltará. Vale a pena, porque nós experimentamos exaltação de Deus. Exaltação de Deus, você está entendendo? Exaltação. Mas para isso eu preciso vencer o orgulho. Vencer o orgulho aonde que eu tenho que começar? Sabe, eu conversava com o irmão ainda agora, e nós compartilhávamos uma experiência tão linda na Bíblia, falando sobre isso, que é o filho pródigo. Irmãos, eu não sei você, mas se eu sou o pai do filho pródigo, eu ia falar para ele assim, bonitão, voltou, agora a gente vai ter uma conversa séria. Eu ia ripar o bonitão lá. Só que o pai recebe ele de braços abertos. Mas sabe por que o pai recebe ele de braços abertos? Isso é uma ilustração bíblica. A história do filho pródigo é uma ilustração bíblica. O pai recebe de braços abertos porque o coração do filho já estava com o coração cheio de humildade. Como assim, pastor? Olha como é que o filho chega para o pai. Quem aqui conhece a história do filho pródigo, diga aleluia. Então depois você lê a Bíblia, o filho chega para o pai e fala assim, pai, eu pequei, pai, contra o Senhor, pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. E ele vira para o pai e fala assim, pai, por favor, me recebe como um de seus empregados. Eu não quero nem ser filho, me bota para poder limpar lá o cocô do bicho lá e me chama de empregado, pelo menos isso. Como é que é o nome disso que esse menino fez? O problema é que nós vacilamos pra dedéu, a gente comete uma pancada de coisa errada, e depois a gente quer chegar diante do pai e falar bem assim, quero voltar na posição de filho que eu tinha. Só que com Deus não acontece isso. Quero voltar no mesmo lugar, eu tinha isso, só volto se me der tudo que eu tinha. Com Deus isso não funciona. Com Deus não funciona. É preciso falar, pai, eu vacilei, e eu quero que o Senhor me receba e me coloque no lugar aonde o Senhor achar melhor. Aí esse experimenta a exaltação que vem de Deus, e ele consegue novamente afluir no rio do Senhor.
águas nos joelhos significa prostração em oração. Como que você quer voltar ao primeiro amor se você não ora como você orava? Você quer voltar a fluir no rio de Deus, você quer voltar a experimentar coisas maravilhosas que você experimentou há um tempo atrás na sua vida, mas como é que estão os seus joelhos? Eles estão dobrando-se diante do Senhor, da mesma maneira que você dobrava antigamente, eles estão assim. Porque a água no joelho, ela fala de prostração em oração. Deus continua conduzindo Ezequiel, e agora ele fala: Ezequiel, vamos continuar entrando nesse rio. E Ezequiel vai, e agora a água sobe dos joelhos para o lombo. E o que significa o lombo? O lombo significa um envolvimento maior no rio. O lombo significa que praticamente metade do meu corpo já se envolveu. Eu já estou naquele rio ali e olho assim, meu Deus do céu, não tem mais, eu vou entrando mais. Porque a água no lombo significa um envolvimento mais profundo. Se eu quero voltar ao primeiro amor com Deus e voltar a fluir no rio do Senhor, eu preciso deixar a água ela tomar o meu lombo. Isso significa eu preciso me envolver mais com as coisas. Isso significa que eu preciso estar mais presente nas coisas como eu estava antigamente. Eu preciso estar trabalhando mais nas coisas que Deus um dia me chamou para trabalhar como eu estava antigamente. E isso não depende de outros, isso depende de mim. Porque Deus não falou: Ezequiel, eu estou chamando o fulano Daniel, e eu estou chamando mais o Isaías, e eu estou chamando mais alguém para eles ficar puxando você. Não, Ezequiel, é você que tem que decidir que você vai profundo. É você que tem que decidir que vai avançar. É você, Ezequiel. Você está entendendo, irmão? É Deus e Ezequiel ali, é Deus e você. Para de ficar justificando que você não aprofunda mais porque ninguém te chama. Porque não é alguém que tem que te chamar, é você que tem que se envolver. É você que tem que entrar, é você que tem que servir, é você que tem que ir lá. É assim, irmão. Porque o que faz uma pessoa, às vezes, ela estrear no casamento Minha esposa antigamente pedia as coisas, fazia uns carinhos, hoje não faz mais nada. Não me pede nem mais um abraço. Deixa de ser cara de pau e vai você abraçar ela, dar uns beijão daquele de língua que você dava quando namorava, meu filho, aleluia. Eu até estou querendo me envolver na igreja, mas ninguém me chama mais para nada. Toma vergonha nessa cara e vai você se envolver. Não espera, eu não chamo ninguém para nada, sabe por causa de quê? Porque foi Deus que me chamou. Então Deus me chamou, eu estou em tudo, você me vê em tudo. Porque eu sei que foi Deus que me chamou, então eu não vou esperar as pessoas me chamarem. É eu que estou. Você pode dar um tapinha no ombro do vizinho que está do seu lado e falar bem assim: como eu estou amando você estar ouvindo essas coisas aqui. Vai na Baiana. Ô, irmão, a gente só não aprofunda no rio de Deus se a gente não quer. E quando a gente não quer, a gente coloca um montão de desculpa. Ou quando a gente não quer enfrentar os desafios, porque tem desafio que sou eu que tenho que enfrentar. Não é minha esposa que tem que enfrentar certos desafios por mim, não. Sou eu que tenho que enfrentar. Sou eu. Eu que tenho que botar a carinha lá e falar: eu vou enfrentar esse negócio. Vou recomeçar minha trajetória. Sou eu. Aí depois Deus aprofunda mais com Ezequiel. Ele fala: olha, você já está com as águas no lombo. Agora, ande mais um pouquinho. Aí diz a Bíblia, olha aqui o que diz aqui. Versículo de número 5. Mediu mais 1000 côvados e era um ribeiro que não se podia atravessar, não podia atravessar andando, porque as águas, elas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Então ele diz: Ezequiel, olha só, você vai continuar andando, está vendo aí? Aí Ezequiel fala: eu estou vendo, só que não está dando mais pé, Senhor, e agora? Eu vou ter que nadar cachorrinho ou morrer afogado. Eu não sei você, mas eu conheço gente que
sabe se virar na praia, ou na piscina, ou no rio, com os cachorrinhos mesmo assim. Ai, eu não sei nadar, mas fica com o pezinho assim. Ai, não deixa eu me afogar não. Quem aqui fica pedindo para Deus, ai meu Deus, me segura aqui, tem medo da água, e fala ai, ai, ai. É assim. Ezequiel, ele entra nesse nível. E ele fala, Senhor, agora não dá mais para ir no pé, agora só nadando. E o que significa isso? Isso significa que quando a água está na cintura e eu decido que eu vou continuar para avançar, vai chegar um momento em que eu vou perder completamente o controle. E eu vou ficar no rio de Deus. E eu preciso nadar segundo a correnteza que o Espírito Santo me fizer fluir. É perder o controle, irmão. Quando nos aprofundamos mais, perdemos o controle. E é esse o nível que Deus quer nos levar. Voltar ao primeiro amor é você chegar naquele momento que você perdeu o controle. Perdeu o controle. Aí o pessoal fala para você, rapaz, como é que pode? Você tem o seu trabalho, e você cuida de gente, e você mais participa disso, e você tem ensaio, e você cuida de filho, e você cuida... Rapaz, o pessoal me pergunta, pastor, como é que você dá conta? Você viaja para dar treinamento, cuida da igreja local, tem 4 filhos, mais 3 agregados que dá trabalho demais, e tem uma igreja, e tem mais... Pastor, irmão, eu não dou conta de nada, eu só faço uma coisa. Sabe o que eu faço? Eu sei que eu estou no rio, e eu fico nadando, e eu vou de acordo com a correnteza do Espírito Santo. E quando eu vou de acordo com a correnteza, é o Espírito Santo que faz as coisas acontecerem. É Ele que faz a obra, irmão. Eu não sei explicar. É Ele quem faz, é Ele quem faz, é Ele. Você está entendendo? Lembra quando você estava no primeiro amor? Você não sabia explicar como é que era o seu tempo, não sabia. Você não sabia. Fala, como é que pode essa galera estar aqui, trabalha, fica aqui 2 dias e cansa, segunda-feira tem que trabalhar. Irmão, eu não sei explicar. Eles também não sabem. Mas uma coisa eu sei lhe dizer: eles estão no rio de Deus, perderam o controle, e agora é o Espírito Santo que direciona, e agora é o rio de Deus andando, aleluia. Fala para o teu vizinho, por favor, vamos mergulhar nesse rio junto, vamos. Fala, vamos mais profundo em Deus, fala, vamos mais profundo. Como é que você explica? Eu não explico. Você perguntar, como é que você explica? Não explico, não sei explicar. Eu só sei de uma coisa. Eu estou no rio e eu decidi ser profundo. Eu não quero ser raso, eu quero ser profundo. Eu não quero ser raso, eu quero ser profundo. Eu não quero ser raso, eu quero ser profundo, irmão. E aí quando nós fazemos isso, olha que coisa maravilhosa. Quando nós decidimos nos aprofundar no rio de Deus e perder o controle, deixar o controle na mão dele, olha o que Deus fala para Ezequiel que iria acontecer no meio desse rio, olha só. Aqui a partir do versículo de número 8 diz assim: então ele me disse, Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, essas águas saem para a região oriental, elas descem a campina, elas entram no mar e são levadas ao mar, e elas vão sarar as outras águas. Escute o que Deus está dizendo aqui, olha, essas águas que você está aí colocando os pés nela, elas vão encontrar outras águas e vão sarar as outras águas. Irmãos, quando nós decidimos nos aprofundar no rio de Deus, nós nos tornamos um instrumento para poder tocar em outras pessoas que estavam mortas, estavam para baixo, e nós seremos um testemunho para dizer para elas: dá para você recomeçar, dá para você levantar e recomeçar. Nós vamos tocar você, e você vai voltar a ser uma água, onde a água do rio de Deus vai fluir através da sua vida. A água viva vai voltar a fluir através de você. E aí o que mais? Versículo 9: e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros, viverá. Tudo aquilo que um dia, na sua própria vida, seja na sua família, seja nas suas emoções, seja no seu ministério, aquilo que um dia teve vida, mas está quase morrendo. Quando diz aqui são coisas vivas, eram coisas vivas, mas que estavam quase morrendo.
Então ele diz, quando essa água encontrar essas coisas, aquilo que estava quase morrendo, sabe o que vai acontecer? Eles vão voltar a viver. Existem relacionamentos que quando você se aprofundar no rio de Deus, esse relacionamento na sua casa, no seu casamento que estava quase morrendo, ele vai voltar a viver. Vocês vão voltar à chama do primeiro amor, vai voltar a ter algo maravilhoso dentro do seu lar, maravilhoso dentro do seu casamento. Decidam que vocês dois vão se aprofundar no rio de Deus. Decidam em família, vamos nos aprofundar. Oh meu Deus. E aí existe uma profecia aqui, é claro que eu peguei essa para nós aqui na igreja, estamos desfrutando e vivendo essa realidade. Diz aqui, olha, tudo aquilo por onde os ribeiros tocar viverá. E sabe o que vai acontecer? E haverá muitíssimos peixes. Eu quero que você faça assim, com as suas duas mãozinhas assim, ó, muitíssimos. Não, mas tem que fazer biquinho para ficar bonita assim, vai lá. Muitíssimos peixes. Posso dizer uma coisa, irmão? Deus está fazendo tantas pessoas voltarem ao primeiro amor nessa igreja. Deus está restaurando o tempo do primeiro amor nessa igreja. E em função disso, o que está acontecendo estão vindo muitíssimos peixes. Está chegando muitíssimos peixes. Hoje pela manhã foi a prova disso. Hoje à noite é a prova disso. Está vindo muitos peixes, muitos peixes, muitos peixes. E por onde quer que essas águas passarem, qualquer coisa que esteja enferma, essas águas sararão. E tudo aquilo que essas águas tocar, tudo isso viverá. Eu e você, quando nós decidirmos voltar ao primeiro amor e pagar o preço que precisamos pagar de voltar lá do início, pode ter certeza de que muitas pessoas serão abençoadas através da nossa vida. Muitas pessoas. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, porque você sabe que você, voltando ao primeiro amor, você sabe o instrumento maravilhoso que você é nas mãos de Deus. Você sabe o quanto que Deus te usou, o quanto que Deus trabalhou na vida de outras pessoas através da sua. Você sabe disso. Só que hoje você está raso. Ou se não está raso, está trancado dentro de uma casa. Então Deus marcou para nós essa série de mensagens para dizer: sai de dentro dessa casinha, vem para o lado de fora, dê os primeiros passos novamente e volte para o lugar profundo do meu rio e deixe agora que eu tome o controle. Perca o controle e deixa que Deus tome o controle da sua vida. Quer voltar ao primeiro amor? Diga para Deus no altar: Deus, eu quero perder o controle e deixar que o Senhor tome o controle total. Eu vou aprofundar no seu rio e eu quero dizer que o Senhor tome o controle da minha vida. Por favor, dê um aplauso para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia.